Uma boa noite a todos, os presentes. Estamos aqui nesse momento importante de reflexão, trabalhando temas dentro das codificações de Allan Kardec. E hoje nós traremos um texto base extraído do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, um excelente livro até, né, com reflexão do texto de número 61, Perdão, um Remédio Santo. Então vamos ver o que o texto nos traz de colocações para que a gente possa estar depois fazendo as considerações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele coloca uma passagem de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, onde se diz, é uma passagem bem interessante, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então essa passagem, ela já traz a questão, né, de Jesus Cristo, né, em um momento ali desafiante, mas consciente de tudo que estava acontecendo. Ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Demonstrando, né, aos espíritos encarnados à época a imaturidade espiritual, né, deles, culminando com os atos que foram realizados, né, diante de Jesus Cristo, crucificando, né, atos de tortura, né, e situações violentas, agressivas, degradantes. Então o texto ele coloca para nós: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação, em favor da cura é natural que nos acharques do espírito necessites de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazei-nos também as nossas. E é por isso que Jesus, o emissário divino crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, deixando os ofensores nas inibições próprias de cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra
induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, realmente um texto muito bonito, que traz para nós reflexões interessantes, importantes. E o ponto-chave desse texto é o quê? É o perdão. O que ele representa para nós? E coloca muito bem, né? Quando nós somos acometidos de uma enfermidade orgânica do corpo físico, então se a pessoa está ali com uma pressão alterada, uma hipertensão arterial, ele vai buscar o médico especialista, vai fazer lá os exames necessários para que se possa fechar, às vezes, um diagnóstico e vai aí estabelecer os tratamentos, muitas das vezes com medicações, né, e outras ações conjuntas que vão o quê? Procurar reestabelecer, reequilibrar esse quadro, né? Se a pessoa está ali com a sua glicose alterada, que foi identificada através de exames laboratoriais, ela vai buscar ali o especialista também e vai fazer os exames, as considerações que são de rotina, de protocolo dentro da medicina, estabelecer diagnóstico, estabelecer tratamentos, dentre eles farmacológicos, não farmacológicos, utilizando medicações e outras ações conjuntas que vão auxiliar e vão reduzir essa glicose circulante, minimizando os danos que podem estar com o tempo ocasionando aí em decorrência dessa alteração. Então, isso é algo comum que nós habitualmente fazemos quando temos situações semelhantes. Agora, algo interessante, e a gente faz isso porque a gente sabe, a gente já tem uma consciência, a gente é orientado, né, a ciência está aí para nos esclarecer, né, dos danos que esses acometimentos podem causar, as lesões, né, a perda da qualidade de vida, ou até mesmo levar a pessoa, às vezes, numa situação de óbito. Agora, interessante é que, para as questões espirituais, nós, por alguma razão ou outra, talvez ainda por uma situação um pouco estreita de entendimento, nós não levamos muito em consideração alguns danos que nós alimentamos no nosso espírito. E a doutrina espírita nos esclarece que o que nós pensamos, as nossas ações, isso vai refletir, isso vai estar sendo, vamos assim dizer, acrescido aí na nossa bagagem espiritual, e isso vai gerar reflexos, tanto para a encarnação atual, quanto para encarnações futuras. E pouco ou quase nada trabalhamos em relação a isso. E o perdão é algo assim a se considerar, né, de tão importante que ele tem para nós, né? Ele é libertador, ele auxilia, ele é responsável pela libertação do nosso espírito. A libertação do quê? A libertação de certos sentimentos, que são o quê? Ressentimentos, mágoas, desejos de vingança, cobrança, culpa. Sentimentos esses, né, que são deteriorantes, eles deterioram, né, situações relacionadas ao nosso espírito, e isso reflete no nosso corpo mental, no nosso corpo físico, a qual devemos trabalhar. Tanto é que o texto coloca: perdoa hoje, amanhã e sempre, de maneira incondicional. E tamanha a importância do perdão, né, que dentro do Livro dos Espíritos, quando tem lá a definição do que é caridade, o perdão está inserido ali. Que eu vou compartilhar com vocês essa pergunta. Onde no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, o Kardec faz o seguinte questionamento: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, a resposta é curta, mas ao mesmo tempo muito esclarecedora. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, ou seja, nós pegamos ali qual é a importância da caridade para nós em nossa vida. Tanto é que Kardec coloca, né, fora
da caridade não há salvação. Então, ou seja, a caridade é algo, é uma atitude, uma ação, né, que nós devemos a todo momento estarmos exercitando, praticando. E isso vai ser o quê? Disto vai depender, né, o progresso do nosso espírito, nosso aprimoramento, a nossa evolução. É um sinal de aprimoramento do espírito, sim, com certeza. O espírito que consegue, né, a prática da caridade. E dentro dessa condição da caridade está o perdão das ofensas. O perdão das ofensas de outros irmãos que estão conosco aí compartilhando essa caminhada evolutiva espiritual, tanto encarnado quanto desencarnados também. Porque nós temos aí uma relação, né, uma interação com o plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, né, dos irmãos desencarnados. E que muitas das vezes podem estabelecer nesse vínculo, né, situações que não são tão boas assim. Como, por exemplo, pode-se estabelecer processos obsessivos, assim como dos nossos irmãos encarnados, ações e práticas que são concedidas e praticadas, escolhidas aí por esses irmãos, que podem gerar aí situações de desajustes na relação entre espíritos encarnados. Agora, também, essa questão do perdão das ofensas, nós devemos considerar o quê? O nosso próprio perdão das nossas próprias imperfeições. Isso é importante a gente considerar. Porque a ausência dessa compreensão, de nós reconhecermos que também somos imperfeitos, né, que praticamos, ainda que cometemos faltas, muitas das vezes a gente pode acontecer algo, se a gente não tiver essa prática também, da gente poder se perdoar, e o que é muito importante, isso vai consumir no nosso espírito, caso a gente não faça assim. Que a gente vai gerando aquela sensação de culpa, né, de vergonha até às vezes, dependendo do que a gente for praticar, e isso aí realmente vai nos consumindo. E esses sentimentos todos de culpa, vergonha, né, de mágoa, ressentimento, sensação de desejo de vingança, é como se a gente quisesse manter nossa pele íntegra, saudável, que é a que nos protege, né, essa pele sem ter cortes, sem ter arranhões, sem ter queimaduras. É como se a gente estivesse querendo que nós estivéssemos saudável, a nossa pele, mas segurando uma brasa muito quente nas mãos, por exemplo, né? Isso não tem como, isso vai queimar, vai causar danos, vai causar feridas, que vai nos deixar vulneráveis a infecções, por exemplo. E o mesmo acontece com o nosso espírito. Alimentando esses sentimentos depreciativos, né, desgastantes para o espírito, isso vai corroendo, isso vai causando consequências negativas para nós. E que essa consciência, né, já é um ponto de partida importante, interessante, para que a gente possa começar a modificar, para que a gente possa começar a mudar. Isso é fundamental. Aí nós temos que fazer o quê? Assim como nós procuramos cuidar, né, para fazer uma prática de um exercício físico, né, fazer um processo de uma alimentação mais saudável, quando há necessidade de medicações, a gente vai lançar mão desse recurso valioso também, para que a gente possa estar se mantendo aí o mais saudável possível o nosso corpo físico. Assim também, trabalhando a questão da mente, nós devemos o mesmo fazer com o nosso espírito. É fundamental nós trabalharmos para manter o nosso espírito mais saudável possível, né? E o que? Se desfazendo desses sentimentos, né, corrosivos, né, para a nossa alma. Isso é fundamental. E tem uma pergunta interessante também, que envolve o assunto, que eu vou compartilhar com vocês, onde ele trata da questão. Na pergunta 661, que é algo interessante também, pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então isso é interessante também, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu perdoo a pessoa, né? Eu me perdoo. Mas realmente no sentimento, será que isso está acontecendo?
Que o que vai ter valia, vamos assim dizer, o que vai valer realmente é as nossas as nossas ações mudarem. Se eu tinha ressentimento, mágoa por alguém, eu começar a exercitar o perdão, o que não é fácil. É um desafio muitas das vezes, principalmente dependendo das faltas cometidas. Até se perdoar também muitas das vezes não é fácil. Só que é um exercício diário que nós temos que praticar. Assim como nós praticamos coisas relacionadas à matéria, que a gente vai treinando, exercitando, vai se aprimorando e vai melhorando com o tempo, nós devemos fazer o mesmo com a prática do perdão. É libertador? Sim. Mas que é algo que é desafiante para o nosso espírito em decorrência do nosso momento evolutivo. Mas que diariamente nós devemos praticar. Isso não quer dizer, né, dos nossos desafetos, que eu tenho que perdoar e ficar amigo dele. Não é necessariamente assim. Mas só porque muitas vezes é difícil. Muitas das vezes é difícil. Não é fácil. Mas só de não querermos o mal dele, só de nós dedicarmos nas nossas intenções, nas nossas orações, né, de coração, verdadeiras, bem intencionadas, né, que ele possa encontrar um caminho do amor e ver que não é por aí que as coisas acontecem, não é por aí que a felicidade vai chegar e bater na nossa porta para poder entrar na nossa vida. É agindo diferente. Só de não querer o mal dos nossos desafetos, isso já é um avanço importante, que tem aí reflexo muito positivo para a nossa vida já. Só do fato de a gente conseguir se perdoar também, de conseguir ir trabalhando também esse momento de reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós cometemos erros, mas que muitas das vezes nós vamos ser julgados mesmo por pessoas imperfeitas, que por conta de uma atitude já quer definir quem nós somos. Isso não é assim. Nós somos um somatório de ações diante encarnações, não é só essa encarnação. Mas que cometemos erros também. Cometemos equívocos. Se culpar, se punir por isso, não resolve. Temos que reconhecer que erramos e procurar fazer diferente. Isso é importante. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe,
A terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.